Today I want to start with reading the words in Proverbs 4, 1 to 12. E hoje gostaria de iniciar este sermão com a leitura de Provérbios, capítulo 4, versículo 1. So Proverbs 4, 1 to 12. Provérbios 4, 1 a 12. Starting with verse 1. My son, do not forget my teaching, keep my commands in your heart. Ouvi, filhos, a correção do pai, e estai atentos para conheceres a prudência. They will help you live for many years. Pois dou-vos a doutrina, não deixe a minha lei. They will bring you peace and success. Eles tratarão paz e sucesso. Don't let love and truth ever leave you. Não deixais a verdade e o conhecimento sair do vosso coração. Tie them around your neck. Atai a volta do vosso pescoço. Write them on the tablet of your heart. Escrevei nas tábuas do vosso coração. Then you will find favor and a good name in the eyes of God and the people. Então acharás bom nome e favor diante de Deus e das pessoas. Trust in the Lord with all your heart. Do not depend on your own understanding. Confia no Senhor todo o teu coração e não te estrebes no teu próprio entendimento. In all your ways obey Him. Em todos os teus caminhos obedecei ao Senhor. Have respect for the Lord and avoid evil. Exaltai o Senhor e respeitai o seu nome. That will bring health to your body. E isso trará saúde ao teu corpo, It will make your bones strong. dará força aos teus ossos. Honor the Lord with your wealth. Honrai ao Senhor com as tuas fazendas. Give Him the first share of all your crops. Compartilhai as primícias da tua colheita. Then your storerooms will be so full they can't hold everything. Então os teus celeiros se encherão. Your hooch jars will spill over with fresh wine. E o teu lagaço transbordará de vinho fresco. My son, do not hate the Lord's training. Filho meu, não ignorais a correção do Pai. Do not object when He corrects you. Não rejeitais a sua correção. The Lord trains those He loves. Pois o Senhor disciplina aqueles que amam. He's like a father who trains the son He is pleased with. Ele é como um pai que corrige o filho a quem ama. So far, so good with these words. Até aqui? Bom. The biblical truth is different from the worldly system we are living in. A verdade bíblica é muito diferente do sistema mundano em que nós vivemos hoje. We are all in a fight between these two systems. E andamos nós nesta luta entre estes dois sistemas. Because we want to use our brain. Porque nós queremos usar o nosso cérebro. We've studied so many years. Estudamos tantos anos. We can be so smart. Podemos ser tão inteligentes. And today we even have something smart in your pocket. E até temos algo muito inteligente no Our nosso smartphones. bolso. Os nossos And they got even smartphones. smarter now. E agora estão mais They have inteligentes. artificial intelligence. Têm inteligência artificial. But what does the word of the Lord say? Mas o que é que diz a palavra do Senhor? What does it say in verse 4 O que é que diz no versículo 4 and verse 5? e versículo 5? Verse 4 it says, you will receive favor and a good name in the eyes of God and the people when you do what is after God's heart. Então acharás favor diante deles e das pessoas quando cumprirdes a vontade do Senhor. When we keep the commands of God in our heart. Quando levamos a sério os mandamentos do Senhor no nosso coração. When we do not forget the teaching of the Word of God. Quando não nos esquecemos dos ensinamentos da palavra de Deus. And in verse 5 it says, trust the Lord with all our heart. E o versículo 5 diz, confiai no Senhor de todo o vosso coração. There's a German comedy song of a Christian comedy couple and they sing, oh Lord, I give you my whole life. E há uma música de um casal comediante alemão que dizem, oh Senhor, entregue todo o meu coração. But not my car keys and my bank account. Mas não as chaves do meu carro e a minha conta bancária. Trust in the Lord with your whole heart. Confia no Senhor de todo o teu coração. And now it comes. E agora vai a parte. This one is what we don't like. Isto é a parte que nós não gostamos. Do not depend on your own understanding. Não te estrebes no teu próprio entendimento. And this is so much more important in the time we come in right now. E isto é tão mais importante no tempo em que nós vivemos agora. Because there will be so much confusion.
Porque haverá tanta confusão. Confusion about what we hear, Confusão naquilo que nós ouvimos. and what is the truth, E qual é a verdade? what is fake, O que é fingimento? what is AI generated. O que é inteligência artificial gerado por... And even in the internet, you see a lot of YouTube videos. Até vemos muitos vídeos no YouTube. I saw just a video from a plague where frogs were falling from sky and everything was full of frogs. Então vi um vídeo de uma praga que era rãs a cair do sítio. But I was wondering why in the background there was a white car and there were no frogs on the white car. Mas porquê é que não havia um carro branco e não havia esses rãs em cima do carro branco? So sometimes you can still see if it's fake, Mesmo assim podemos ver quando é but fingido. it wants to bring fear to us. Mas quer trazer medo até nós. It wants to direct us. Quer It direcionar-nos. wants to lead us. Quer nos guiar. But it is written, Mas está escrito we should not depend on our own que understanding, não devemos nos apoiar no nosso próprio entendimento. but we should trust in the Lord Mas with all our hearts. devemos confiar no Senhor de todo o nosso coração. And in all our ways we shall obey Him. E em todos os nossos caminhos devemos obedecer-lhe. Then He will make our path smooth and straight. Então aplanará o nosso caminho. Number 7, verse 7 says, don't be wise in your own eyes. No versículo 7 diz, e não sejais reto aos teus próprios olhos. And we live in the time where the Bible says all the people are so selfish, they go their own way, they know better, E vivemos sempre que as pessoas dizemos, as pessoas não querem saber, eles são tão egoístas, não querem saber de melhor. they all have their own truth. Todos eles têm a sua própria verdade. When you go on the street and you go and talk with people, they say, I have my own truth, I'm fine with that. Quando vamos até as ruas e falamos com as pessoas, dizem, não, mas eu tenho a minha verdade. And sometimes I confront the people and say, how much phones do you see? 1 or 3? E às vezes eu confronto as pessoas e digo, quantos telefones é que tu vês? If you're not on alcohol or drugs, you see 1. Se tu não estiveres debaixo do efeito de álcool ou drogas, só vais ver So telemóvel. why should there any part in the world or any reason in the world to have another truth than just one truth? Então qual é o sentido de haver mais do que uma verdade? But they believe they have their own truth. Mas eles creem que têm a sua própria verdade. And we are all in the risk of preparing our own faith in the churches we go to. E corremos o risco de estarmos a cozinhar a nossa própria fé nas igrejas onde nós estamos a I'll give you frequentar. an example. E dou-vos um exemplo. There's so much division in the style of worship. Há muita divisão no estilo do louvor. And people say, no, it's the old hymns. We like them. E alguns dizem, não, são os cânticos mais antigos, nós gostamos disso. And I'll be honest, I like them as well because the wording is very good of these old hymns. Eu até gosto, porque até a palavra, a sinceridade em cada uma delas. But when Johann Sebastian Bach wrote his songs of worship, Mas quando Sebastião Bach escreveu as suas músicas de adoração, at this time this was pop music. naquela altura isso era música pop. So why do we take this old age stuff only in our church? Então por que levamos só este estilo mais antigo, somente isto nas nossas igrejas? Because we're making it the way we like it. Porque estamos conformando conforme as coisas que nós gostamos. I was in Norway Eu estive na Noruega, and there was a church, eu estive numa igreja. and during a business trip I visited the church. E diante de uma viagem de negócios visitei a igreja. And there were only old people all over. E havia só pessoas antigas, idosas. And they had a young pastor. E havia um jovem pastor. And he was playing all these old songs what these old people are growing up with. E ele então tocava essas músicas todas que elas já estavam habituadas, as mais antigas. But I missed the second and the third generation. Mas senti falta e não vi a segunda e a terceira geração. It's so important that we do not start to form our own religion. É muito importante nós não formarmos a nossa própria religião. The Bible says that in the end times the people will gather the priests and pastors around them that will speak what they want to hear. A Bíblia diz nos últimos tempos, as pessoas amontoarão para si, chamarão para si pastores que só falem aquilo que eles gostam de ouvir. Are we open for the truth? Estamos abertos para a verdade? We run after careers and money Nós perseguimos carreiras e dinheiro because the world is doing that. porque o mundo está a fazer isso. And we grow up in the same schools.
E crescemos na mesma escola. And we think this is life. E achamos, não, isto é que é viver. Driving a nice German car, Conduzir um carro alemão, having a big villa on Madeira. ter uma boa casa aqui na Madeira. This is life. Isto é que é vida. But it's a lie. Mas isso é mentira. Because what brings peace and success to your life? Mas o que é que traz paz e sucesso à nossa vida? It's in verse 2. Está no versículo 2. Keep my commands in your hearts. Guarda os meus mandamentos no teu coração. Do not forget my teaching. Não te esqueças dos meus ensinamentos. And then in verse 2 it says, they will bring you peace and success. Porque trará sobre si paz e sucesso. I can give you one example of my life. Posso dar-vos um exemplo da minha própria vida. I was always more in mathematics than in languages and speaking and writing. Eu estive muito mais ligado à ciência, à matemática, do que propriamente à escrita. So I studied civil engineering. Então, eu iniciei-me na engenharia civil. But in Germany at the university, 50% of, or more than 50% of all that started with the first semester, first two semesters, Mas na Alemanha, se calhar 50% daqueles que iniciam no primeiro semestre, they just failed in mathematics. eles falham, perdem na matemática. Because it was so difficult, because they had to kick people out. Porque era tão difícil, porque eles tinham que simplesmente pôr pessoas, afastá-las. And I was not bad in mathematics, E eu não era mau na but it matemática. was so tough. Mas foi tão difícil. But I had a Christian professor, Mas eu tinha um professor cristão. and we had a test. E tivemos um exame. And we could decide if we want to keep the result of the test or if we want to do the next test. E nós podíamos escolher se mantínhamos aquela nota ou então fazíamos uma outra prova. But if we fail the test, then we will lose the study. Mas se falhássemos então esse teste, perderíamos a cadeira. And he knew that I was a Christian. E ele sabia que eu era um cristão. And he told me, Stefan, you made the first test. It was not the best one, but you made it. Don't go for the second one, because it will be very hard as well. E ele disse-me, olha, tu conseguiste passar a primeira prova, não foi uma grande nota, mas é melhor ficares com isso porque o segundo vai ser mesmo muito difícil. So at the right time, I had help from God with a Christian professor. Então, no tempo certo, eu tive uma ajuda da parte de Deus com aquele professor cristão. And he did not cheat, but he gave me a right advice. E ele ele deu-me o conselho certo. So I became an engineer, Então, tornei-me engenheiro and I worked for the biggest companies on the planet. e trabalhei para as maiores empresas no mundo And God was blessing this. e Deus estava me abençoando. It's in God's hands, our lives. A nossa vida está nas mãos de Deus. And he wants to encourage us to trust him more. E Ele quer nos encorajar a confiar mais nele. But don't put your wisdom so high. Mas não ponhas muito elevado a tua própria inteligência. Don't be so sabedoria. wise in your own eyes. Não sejais tão sábios aos teus próprios olhos. Because we all, me included, we will come in trouble in what is right or wrong in the future. Porque alguns nós vamos ser confrontados e entre aquilo que é bom e não é. In verse 12 it says, the Lord trains those he loves. A Bíblia diz no versículo 12 que o Senhor ele treina, disciplina aqueles que ama. Training means sweat. E treinar significa transpirar. Training is work. Treinar é trabalho. Do we want that? Queremos isso? In verse 11 it says, do not object when he corrects you. No versículo 11 diz, e não ignorais a correção. Correction is not nice. Correção não é algo que seja bom. We live a time where we don't like correction. Vivemos um tempo em que não queremos que ninguém nos corrija. Something has changed in the atmosphere on this planet. Algo mudou na atmosfera deste planeta. And the reason why even governments have to scare people E a razão pela qual os governos têm que amedrontar as pessoas is because people do not honor authorities anymore. é porque as pessoas já não submetem à autoridade mais. And if the authorities understand they cannot lead the people anymore, E sem autoridade eles percebem que não conseguem guiar o povo mais, then they use a satanic principle, então usam um princípio satânico which is to manipulate and to scare. que é manipular e amedrontar. But we want to be led by the Lord. Mas nós queremos ser conduzidos pelo Senhor.
So what do we need to do? Então, o que é que nós precisamos de fazer? We need to be close to his heart. Precisamos de ser próximos do seu coração. In Psalm 37, verse 3 to 4, it says, No livro de Salmos, capítulo 37, versículo 3 a 4. Psalm 37, 3 to 4, Salmo 37, 3 a 4. trust in the Lord and do good. Confia no Senhor e faz o bem. Dwell in the land and enjoy safe pasture. E habitarás na terra. Take delight in the Lord, and he will give you the desires of your heart. Deleita também no Senhor e Ele te concederá o que deseja o teu coração. So how will we receive the desires of our heart? E como nós vamos receber os desejos do nosso coração? If we trust in the Lord and if we do good. Se nós confiarmos no Senhor e praticarmos o bem. If we trust in him and we do good. He's a good God. Ele é um Deus bom. He wants the best for us. Ele quer o melhor para nós. I'm doing this job for no other reason, because I know I can positively impact your lives. E eu estou fazendo isto porque eu sei que posso, de forma positiva, impactar as vossas vidas. That you come closer to the good God Tu podes ser mais próximo do Deus vivo, who takes care of your life. que toma conta da tua vida. Jeremiah 29:11. Jeremias, capítulo 29, 11. Jeremiah 29:11. Jeremias 29, 11. For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and future. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. We don't have to give ourselves hope and future. Nós não precisamos ser nós a nos dar um futuro e uma esperança. Our good God wants to give us hope and future in all circumstances. O Deus bom quer nos dar esperança e esse futuro em qualquer circunstância. In Joshua 1:8, Em Josué 1:8, it reminds us again about the commands. lembra-nos outra vez sobre os mandamentos. Keep this book of the law always on your lips. Meditate on it day and night, so that you may be careful to do everything written in it. Then you will be prosperous and successful. 1:8 Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. So God wants the best for us, that He wants what we want. Então Deus quer o melhor para nós, Ele quer aquilo que nós queremos. God wants what we want for us. Deus quer aquilo que nós queremos para nós. But He explains us today, it doesn't work in the way the world is doing it. E Ele quer nos explicar que isso não funciona na forma em que no mundo acha que funciona. And if we think as Christians, when we are really believers and in His kingdom, we can do it the way the world does it. E nós, enquanto cristãos e que estamos no mundo, podemos fazer da forma como o mundo faz. We will fail, E nós vamos falhar. because there's no blessing on that. Porque não há bênção sobre isso. He wants us to put Him first in our lives, Ele quer que o ponhamos em primeiro lugar em nossas vidas. to make no compromise with His laws. Que façamos o compromisso com a sua lei. And then we will receive what we want for our lives. E então receberemos aqui que nós esperamos para as nossas vidas. So it's different from the world. Então é muito assim diferente do mundo. And when I look back, Quando eu olho para trás, I wasn't always the best in school, eu nem sempre fui o melhor da escola. but when I look back, I see how much I was blessed compared to all the others in my class and all the other students. Mas quando eu olho para trás, vejo o quão eu fui abençoado comparado com todos os outros alunos, todos aqueles da minha sala. It wasn't me, Não era eu, it was God. era Deus.
So whenever we are tempted to use our own wisdom, our own understanding, Cada vez que nós formos tentados a usar a nossa própria sabedoria, o nosso entendimento, when we want to be smarter than the average people in the world, quando queremos estar acima da média e dos mais espertos do mundo, we need to be careful. precisamos ser cautelosos. We need to ask God about our great decisions in life. Precisamos perguntar a Deus sobre as grandes decisões da nossa vida. Shall we really move? Devemos dar este passo? Shall I really go for another job? Devo procurar mais outro emprego? Shall I really do this big investment? Devo fazer este grande investimento? All the others buying bitcoins and they're getting rich. Todos os outros estão a investir no bitcoins e estão a se tornar ricos. Shall I really do that? Devo eu fazer isso? Is it really smart? É mesmo algo sábio? What does the Bible say? O que é que a Bíblia diz? Honor the Lord with your wealth. Verse 9 from Proverbs 4, verse 9. Em Provérbios 4 diz: honra o Senhor com as tuas fazendas. Proverbs 4, verse 9. Honor 4 or 3? 3. Proverbs 3, verse 9. Sorry. Honor the Lord with your wealth. Give him the first share of all your crops. Then your storeroom will be full. Honra o Senhor com as tuas fazendas. Dai as primícias da tua colheita e então os teus celeiros se abandonarão. Is it true when I give that I'm blessed? Será que é verdade que quando eu dou eu sou abençoado? This is what the Bible says. Isto é aquilo que a Bíblia diz. This is not logical, Isto não é lógico, but do we need a logic? mas será que nós precisamos de uma lógica? If we have a God? Se temos Deus, No, we are not a cult. nós não somos um culto. We don't have to switch off our brains when we go to church. Nós não precisamos desligar nosso cérebro quando vamos à igreja. Actually, God is making use of our brains and our wisdom, De facto, Deus está usando a nossa sabedoria e o nosso entendimento. but it's just a matter of fact that it doesn't work the way it works in the world. Mas a verdade é esta, que não funciona da forma como funciona o mundo. It works how the word of the Lord tells us to us. De facto, funciona como a palavra de Deus diz que funciona. So we are in a conflict. Então, andamos aqui num conflito. And because all our neighbors, E porque todos os nossos vizinhos, and all our friends, todos os nossos and our amigos colleagues, e os nossos colegas, they're doing it differently. eles fazem de forma diferente. I want to encourage us this morning E eu quero encorajar-nos a nós, nesta manhã, to do it the way the Word of God says it. de fazer conforme a palavra de Deus diz. And then you can send me some letters in some months or years. E depois podes-me escrever uma carta aqui uns meses ou anos Say, wow, it worked. e dizer, ai, uau, de facto funcionou. And it always works. E de facto funciona sempre. Because God loves us. Porque Deus nos ama. I don't want to cause us pain or stress. Não quero causar alguma dor ou stress. And I know that I can be such a pleasing person as well. E eu sei que posso ser uma pessoa muito dada e agradável no falar. But I decided to speak the truth in our lives. Mas decidi falar a verdade às nossas vidas. And sometimes it's really painful for me. E às vezes é muito doloroso para mim. Because some people don't like it. Porque as pessoas não gostam. And I receive a lot of bad reactions. E eu recebo muitas reações negativas. But I'm grown up in churches. Mas eu cresci em igrejas. I've seen many churches all over the world. E eu já vi muitas igrejas por todo o mundo. And I've seen so much people pleasing for other reasons than for the name of the Lord. E eu já vi as pessoas agradando por tantas razões, menos por agradar o nome do Senhor. And this pleasing is witchcraft. E esta bajulação é bruxaria. The Bible says that any form of manipulation is witchcraft. A Bíblia diz que qualquer forma de manipulação é bruxaria. And if you are not nice to people because Jesus loves you and you love them, Se tu não és bom pelas pessoas porque tu amas a Jesus e não mais do que a eles, but because you want them to be in your church, mas porque tu queres que eles simplesmente estejam na tua igreja, or because you think you have some advantages if you are very nice to the people, ou porque achas que vais ter alguma vantagem se tu fores bonzinho para as pessoas, then you are not doing this from a clean heart. então não estás a proceder de uma forma limpa no teu coração.
But I also have seen churches in my history where people honor Jesus. Mas eu tenho visto pessoas ao longo da minha história honrando a Jesus. And they give works to their faith. E eles dão obra à sua fé. And the people were very kind and forgiving. E as pessoas são muito dadas, perdoadoras. And they were striving to receive the gifts of the Holy Spirit. E eles procuram receber os dons do Espírito Santo. And I believe this will be the churches that last. E eu creio que estas são as igrejas que vão perdurar. I want us to come into the full blessing of God. E eu quero que nós possamos chegar à plenitude da bênção do Senhor. And not into good feelings on a Sunday morning. E não simplesmente sentirmos boas emoções domingo de manhã. The Bible says God wants the best for you. A Bíblia diz que Deus quer o melhor para nós. And our lives are so short and much too valuable to allow and fragile and to allow the devil to steal from us. E a nossa vida é tão boa, tão frágil que nós não podemos permitir que o diabo possa romper isso. I want the best for us. E eu quero o melhor para nós. And I saw in this small tiny church that God started to change something. E eu vi numa igreja muito pequena que Deus começou a fazer algo. And I believe that he will bring it to a good end. E eu creio que ele vai trazer isso a um bom final. Because he wants to make us strong again. Porque ele quer nos tornar fortes outra vez. Strong enough to face the next years. Fortes o suficiente de podermos aguentar os próximos anos. And that we will come to Jesus one day and we will receive the crown for our lives from him. E um dia estarmos perante Jesus e recebemos a coroa. And he will look into your eyes. E ele olhará nos teus olhos. And he will speak to you. E ele te dirá: My faithful son, my faithful daughter, I waited for you. Meu fiel filho, minha filha, eu esperei por ti. Look, I built a house for you already. Vê, eu já construí esta casa para ti. I want to welcome you here in my arms. Eu quero te acolher aqui nos meus braços. This is where our lives need to go to. Isto é onde as nossas vidas devem estar. There's no other destination that is good. Não há outro destino que seja bom. Maybe we can stand up for a prayer. Então podemos ficar de pé.